Na quietude sufocante da Mata Atlântica, onde a umidade pairava como um véu pesado e o som dos insetos era uma sinfonia incessante, um trecho de serra íngreme e raramente percorrido por humanos se desdobrava sem fim. Naquele lugar, onde a respiração ofegante parecia ser o único ruído estranho à natureza, um grupo de soldados avançava com determinação silenciosa. Equipadas com mochilas de combate completas, mantendo uma formação impecável, subiam a montanha. Eram as mulheres da elite do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, integrantes do Batalhão de Operações Especiais, os Comandos Anfíbios ou Comanf. Esta era a fase final de um rigoroso treinamento de sobrevivência e incursão em montanha. Dias e noites de marcha forçada haviam transformado seus corpos em chumbo, mas seus olhos, afiados e focados, brilhavam com uma determinação inabalável. A líder da equipe, a capitã Isabela Rocha, apelidada de Bela por sua equipe, mas conhecida por sua tenacidade de aço, perscrutava a densa vegetação ao redor. Seus olhos, como os de uma ave de rapina, não perdiam o menor detalhe, o balanço sutil de um galho, a direção do orvalho numa folha de samambaia. Ela tratava cada segundo daquele exercício não como um simples treinamento, mas como uma situação real de combate, com todos os seus sentidos em alerta máximo. Para os comandos, a linha entre treinamento e realidade era tênue, quase inexistente. Seu destino era forjar corpo e mente para reagir instantaneamente, não importava onde, quando ou em que circunstâncias se encontrassem. Capitã, 5 minutos de descanso para reorganizar a formação, relatou em voz baixa a sargento Valéria Menezes, a subchefe da equipe, conhecida por seu temperamento explosivo e lealdade feroz. Bela assentiu, fazendo um gesto rápido com a mão. Imediatamente as integrantes da equipe se dispersaram de maneira ordenada, cada uma assumindo uma posição de vigilância enquanto iniciavam seu breve descanso. Até mesmo o som de suas mochilas sendo colocadas no chão era cuidadoso, como se para não perturbar a santidade da floresta. A cabo Mariana Costa, a mais jovem da equipe, mas dona de uma resiliência impressionante, afastou os cabelos úmidos de suor da testa e tomou um gole de água de seu cantil. Apenas o suficiente para umedecer os lábios e aplacar a sede que gritava em sua garganta. Cada músculo de seu corpo protestava, mas sua expressão permanecia serena. Comparado aos preconceitos e limites que teve de superar para chegar até ali, aquela dor física era trivial. As vozes que diziam que uma mulher não suportaria um treinamento que derrubava até os homens mais fortes foram silenciadas unicamente por sua competência e força. Sofia, como está o perímetro? Perguntou Bela a cabo Sofia Almeida, a especialista em comunicações e observação da equipe. Sofia sacou um pequeno sensor de seu equipamento, um dispositivo de última geração capaz de detectar as mais sutis ondas de rádio ou reações metálicas. Seus dedos dançaram sobre o aparelho enquanto ela varria a área. Limpo, capitã. Nenhum sinal anômalo num raio de 5 quilômetros. Apenas movimento de fauna local, reportou Sofia. Bela assentiu novamente, mas uma estranha sensação de inquietação persistia em sua mente. O silêncio era profundo demais. Além do canto dos pássaros e do sussurro do vento nas copas das árvores, não havia um único ruído artificial. Era a natureza em seu estado mais puro. E era exatamente essa perfeição que soava antinatural. Como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Foi então que seus sentidos aguçados captaram algo. Esperem, a única palavra de Bela foi o suficiente para congelar cada movimento da equipe. Como estátuas, elas aguardaram sua próxima ordem, a respiração suspensa. Bela fechou os olhos, concentrando toda a sua percepção na audição. O roçar das folhas, o murmúrio distante de um riacho. E cortando através desses sons naturais, um ruído minúsculo, dissonante. O som de paz. Um som metálico e surdo raspando terra e cascalho. Vinha de longe, mas seus ouvidos treinados identificaram a sua natureza com precisão. Em um lugar tão remoto na serra, não havia razão para alguém estar cavando. Não poderia ser o trabalho de guardas do Parque Nacional ou de montanhistas, o local e a hora eram completamente inadequados. Valéria, Mariana, comigo. Sofia, mantenha a comunicação e prepare-se para qualquer eventualidade, ordenou Bela. Entendido.
Sem hesitar, Valéria e Mariana pegaram silenciosamente seus equipamentos. Seus movimentos eram precisos, sem um único gesto desperdiçado, como peças de uma máquina perfeitamente sincronizada. As três se abaixaram, movendo-se furtivamente na direção do som. Suas botas táticas projetadas para operações silenciosas, mal faziam barulho ao pisar nas folhas secas. Elas avançavam como sombras, parte integrante da própria floresta. O som ficava cada vez mais próximo. Agora, além das pás, vozes masculinas, rudes e ásperas começavam a se tornar audíveis. Eram falas grosseiras, carregadas de palavrões e um tom de impaciência. Bela se agachou ainda mais, escondendo-se atrás de uma grande formação rochosa coberta de musgo. Com gestos, instruiu Valéria e Mariana a se espalharem para os flancos, formando um perímetro de cerco. Espreitando cuidadosamente através da folhagem, Bela finalmente os viu. 3 homens de constituição robusta. Vestiam roupas de trilha, mas suas feições duras e os corpos cobertos de tatuagens denunciavam que não eram montanhistas comuns. Estavam cavando um buraco fundo, e ao lado, havia várias bolsas de lona pretas e impermeáveis. Porra, quanto mais a gente tem que cavar? Meu braço tá caindo, reclamou um deles. Cala a boca e cava, porra. Ordens do Tonhão. Se não quiser se foder, é melhor a gente enterrar essa merda logo e dar o fora. Mas por que caralhos enterrar isso no meio do mato? Não podia só queimar tudo? E eu vou saber. Isso aqui é grana, moleque. Grana? Agora é carga, tá quente, mas daqui a um tempo, vira diamante. As palavras deles fizeram a testa de Bela se franzir. Carga, grana, diamante. Era inegavelmente uma atividade ilegal. Drogas, contrabando ou algo ainda mais sinistro. Bela avaliou a situação instantaneamente. Estavam em uma área de comunicação limitada, um pedido de apoio imediato poderia ser difícil. Além disso, os homens eram civis. Embora fossem criminosos em potencial, o uso de força por parte delas, como militares, poderia gerar complicações processuais. O procedimento padrão seria recuar silenciosamente e reportar à polícia local. Bela estava prestes a dar o sinal de retirada quando um dos homens se virou para urinar, olhando diretamente na direção delas. Seu olhar se fixou exatamente no arbusto onde Valéria estava escondida. Ele havia percebido um movimento mínimo. Quem tá aí? Gritou o homem. Com o grito tudo parou. Os outros 2 homens, com as pás nas mãos, viraram-se e encararam a vegetação. Não havia mais onde se esconder, nem para onde fugir. Uma camuflagem perfeita arruinada por um erro minúsculo. Bela percebeu que se esconder era inútil. Ela se levantou lentamente. Atrás dela, Valéria e Mariana também se revelaram. A aparição de 3 mulheres militares totalmente equipadas deixou os homens momentaneamente atordoados. Mas o espanto rapidamente se transformou em escárnio e curiosidade. Seus olhares vulgares percorreram os corpos de Bela e sua equipe, da cabeça aos pés. Avaliavam as curvas femininas sob os uniformes de combate com um olhar que misturava desprezo e desejo obsceno. O que é isso? Milico? E ainda por cima, umas gatinhas, disse o homem maior, rindo com escárnio. Com o comentário dele, os outros 2 relaxaram, começando a rir também. Para eles, aquelas mulheres armadas não eram uma ameaça, mas uma visão curiosa, uma presa fácil. A quietude da montanha foi quebrada por uma tensão perigosa e uma luxúria repugnante. A etapa final do treinamento estava se transformando, inesperadamente, em uma situação de combate real. Ah, que susto! Pensei que era gente. São só umas princesas brincando de Rambo, disse o homem que parecia ser o líder do grupo, aquele a quem chamaram de Tonhão. Um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto. Ele apoiou a pá no ombro e deu um passo à frente. Sua estatura imponente e a expressão brutal eram intimidadoras, mas o que mais se destacava era seu olhar arrogante, que tratava todos como inferiores. A capitã Isabela Rocha respondeu com uma voz calma, porém firme. Somos militares do Exército Brasileiro em treinamento oficial.
Esta não é uma área de acesso restrito, mas para a segurança de todos, solicitamos que desçam a montanha. Era um aviso formal, educado, mas inequívoco. Tonhão, no entanto, respondeu com uma gargalhada. Treinamento? Ah, que bonitinho, defendendo a pátria. Mas me digam, gatinhas, vieram brincar de casinha com essa roupa? Com esses rostinhos, o que fazem num lugar desses? Por que não vêm se divertir com a gente? Seus capangas Beto e Carioca explodiram em risadas vulgares. Seus olhares agora devoravam abertamente as três mulheres, como se as estivessem despindo com os olhos. Era um olhar pegajoso, nojento. A sobrancelha da sargento Valéria Menezes se contraiu. Dentro da equipe, ela era a mais impulsiva, a que menos tolerava injustiça. Uma vontade avassaladora de rasgar a boca imunda daqueles homens a consumiu, mas o olhar frio de Bela a fez engolir sua raiva. Era hora de seguir as ordens da capitã. Estamos em serviço. Exigimos cooperação para verificação de identidade e que deixem este local imediatamente, avisou Bela novamente. Mas seu aviso apenas serviu para atiçar a diversão deles. Serviço? Que serviço? Vieram atrapalhar o trabalho dos homens ou vieram fazer um showzinho pra gente que tá aqui sozinho? Provocou Beto, indo além. Cada palavra que saía de sua boca era um insulto, uma humilhação de cunho sexual. Eles estavam convictos de que as três mulheres não representavam ameaça alguma. Eram apenas mulheres de uniforme. A cabo Mariana Costa mordeu o lábio com força. O nojo revirava seu estômago. Ela havia superado um inferno de treinamento, que muitos homens não suportaram, tudo pelo sonho de servir seu país. Ter que suportar uma humilhação tão abjeta de lixos como aqueles era insuportável. Mas ela também era uma militar. Não podia usar a violência contra civis primeiro. Era a corrente que aprendia, a regra de ouro que devia seguir. Não ouviram? Este é o último aviso. Saiam daqui agora. Suas ações estão sendo gravadas, e a desobediência será punida com todo o rigor da lei civil e militar, disse Bela, sua voz agora gelada. Havia um tom de ameaça em seu aviso. Seu olhar se tornou frio como gelo. Mas Tonhão achou ainda mais divertido rindo de forma exagerada. Uau, que medo! Gravando? Onde tá a câmera? Já que vão filmar, caprichem, hein? Façam a gente parecer bonito. Tonhão deu mais um passo, diminuindo a distância para Bela para apenas alguns metros. O cheiro de suor, terra e cigarro barato era repugnante. Não queremos atrito desnecessário com civis. Será melhor para você se forem embora enquanto pedimos com calma, disse Bela, reunindo o que restava de sua paciência. Sua tolerância estava se esgotando. Não quero. E por quê? Aqui é nosso. O que a gente faz ou deixa de fazer não é da sua conta. Acha que é alguém só porque veste essa roupa? A voz de Tonhão começou a subir, tornando-se mais agressiva. O fato de terem sido pegos em flagrante e de estarem recebendo ordens de mulheres parecia ter ferido seu orgulho. Ele estava ansioso para mostrar sua força. Vamos ignorá-los e seguir, decidiu Bela, percebendo que a conversa era inútil. Ela fez um sinal para Valéria e Mariana e começou a se virar. Um confronto físico ali era a pior opção. A melhor estratégia era deixar o local, reportar ao comando e deixar a polícia resolver. Mas no momento em que se viraram, a paciência de Tonhão também se esgotou. Aonde pensam que vão, suas vadias? Enfurecido por se sentir ignorado, Tonhão gritou. Ao seu lado, Beto, como se esperasse um sinal, agiu. Ele correu em direção a Mariana, a mais próxima, e a empurrou violentamente pelo ombro. Ah! O ataque foi completamente inesperado. Jamais imaginaram que um civil atacaria um militar, ainda mais um comando anfíbio totalmente equipado. O peso da mochila desequilibrou Mariana, que caiu para trás sem chance de se defender. E para seu azar, o local onde caiu tinha uma pedra pontiaguda. Seu tornozelo bateu diretamente na pedra. Um som horrível de algo se quebrando foi ouvido, seguido por um grito de dor de Mariana.
Mary, gritou Valéria correndo em direção a ela. O rosto de Bella se tornou uma máscara de gelo. A situação havia cruzado uma linha irreversível. O princípio de não violência contra civis valia apenas quando o outro lado respeitava um limite mínimo. Eles cruzaram esse limite primeiro. Atacaram um militar em serviço e causaram uma lesão. Hahaha, bem feito. Quem mandou ser abusada, disse Beto, orgulhoso de seu ato, rindo de forma triunfante. Tonhão também ria, aproveitando a cena. A dor de Mariana não significava nada para eles. Bella avaliou o estado de Mariana. Ela gemia, o rosto contorcido de dor. O tornozelo, que já inchava rapidamente, indicava que a situação era séria. Não era uma simples contusão. Era uma lesão grave com suspeita de fratura. Bella levantou a cabeça lentamente. Em seus olhos não havia mais a frieza profissional ou o julgamento racional de uma militar. Apenas uma fúria gélida e ardente. Um instinto assassino e primitivo contra aqueles que ousaram tocar em sua subordinada, sua companheira, sua irmã. Vocês fazem ideia do que acabaram de fazer? A voz de Bella era baixa, mas o peso da raiva que continha era suficiente para abalar a montanha inteira. Mais ameaçadora que o rugido de uma fera, mais assustadora que o trovão, sua voz fez, pela primeira vez, o sorriso desaparecer do rosto dos criminosos. Eles começaram a perceber, muito lentamente, que não haviam mexido com simples mulheres de uniforme. O ar na montanha tornou-se subitamente gélido. O que a gente fez? Demos uma lição de boas maneiras numa cadela mal educada. Militar tem que ser obediente, porra. Quem ela pensa que é pra dar ordem pra gente? Tonhão tentou soar indiferente, elevando a voz. Mas diante da aura esmagadora que emanava de Bella, ele engoliu em seco sem perceber. O olhar daquela mulher não era o mesmo que ele havia ridicularizado momentos antes. Era o olhar frio e cruel de um predador de topo diante de sua presa. Valéria, verifique o estado da Mari e prepare os primeiros socorros. Não a deixe se mover, de jeito nenhum. Entendido. A sargento Valéria Menezes cerrou os dentes. A vontade de quebrar cada osso daqueles lixos era avassaladora, mas a ordem de Bella era absoluta. Reprimindo sua fúria, ela se aproximou de Mariana. Ao remover cuidadosamente a bota de combate, o tornozelo inchado já adquiria uma terrível tonalidade roxa. Era uma lesão séria, talvez com ligamentos rompidos ou até mesmo uma fratura. Capitã, a situação é grave. Suspeita de fratura ou rompimento de ligamento. Precisamos solicitar evacuação médica por helicóptero imediatamente, relatou Valéria, a urgência em sua voz. A expressão de Bella ficou ainda mais fria. Lesões durante o treinamento podem acontecer. Mas isso não foi um acidente. Foi o resultado de uma agressão clara. Sofia na escuta, disse Bella, pegando o rádio. Positivo, capitã. Aqui é Sofia, recepção boa. Situação de emergência. Membro da equipe ferido. Solicite evacuação médica imediata para nossa posição. Peça também o envio da equipe de reação rápida de 5 minutos. Coordenadas. Enquanto Bella passava as coordenadas, o grupo de Tonhão mostrava sinais de nervosismo. Palavras como helicóptero e equipe de reação rápida os fizeram perceber que a situação estava ficando muito mais séria do que imaginavam. Ei, espera aí. Pra que tudo isso? Foi só um empurrãozinho. A gente paga o tratamento, qual é? Gritou Tonhão, desesperado. Eles claramente queriam evitar qualquer envolvimento com a polícia ou exército por causa do que estavam enterrando. Bella terminou a comunicação, baixou o rádio e virou a cabeça lentamente em direção a Tonhão. Seus olhos estavam vazios de qualquer emoção. Um vazio que os tornava ainda mais aterrorizantes. Tratamento? Vocês acham que o que fizeram com a minha companheira pode ser resolvido com os trocados? Não, não é isso. Acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Foi uma agressão flagrante, obstrução de dever militar e lesão corporal a um soldado. Vocês não são mais civis.
Agora são considerados elementos hostis, um risco potencial. Cada palavra de Bella era como uma faca afiada cravando-se no coração dos criminosos. Só então eles entenderam a gravidade do que haviam feito. Confiaram em sua força e subestimaram suas oponentes apenas por serem mulheres. Mas elas não eram simples soldados. Eram a elite das forças especiais do país. Agora escolham. Vão se ajoelhar e esperar pacificamente a chegada do reforço? Ou vão resistir e sofrer consequências muito piores aqui e agora? Quando Bella deu um passo à frente, Tonhão recuou instintivamente. A aura assassina que emanava daquela mulher de estatura mediana era algo que ele nunca havia sentido antes, nem mesmo dos piores bandidos que conhecia. Não era a habilidade de quem briga para ferir, mas a pura letalidade de quem foi treinado para matar. Fudeu! Vambora! Gritou Tonhão, tomado pelo pânico. Sua capacidade de julgamento se evaporou, e ele tomou a decisão mais estúpida possível. Ele, Beto e Carioca abandonaram o buraco e as bolsas e correram desordenadamente para dentro da floresta. Peguem! A ordem de Bella mal foi proferida e a sargento Valéria já disparava, impulsionada pelo chão. A culpa por Mariana e a fúria contra os criminosos se misturaram, tornando seus movimentos mais rápidos e precisos do que nunca. Seu alvo era Beto, o maior deles. Beto corria desesperadamente pela encosta, mas Valéria, mesmo com o equipamento completo, o perseguia como uma onça leve e veloz. A diferença de capacidade física entre um civil e um comando era gritante. Em segundos, Valéria diminuiu a distância, saltou sobre as costas de Beto e com uma chave de braço no pescoço, o jogou no chão. Uig! O homem corpulento caiu sem nem conseguir gritar. Valéria torceu suas articulações, imobilizando-o instantaneamente e usou uma abraçadeira de nylon para prender seus pulsos. Tudo em questão de segundos. Carioca, o mais medroso, não foi longe. Ele fugiu desajeitadamente, tropeçou numa raiz e caiu. Silenciosamente, Bella se aproximou e colocou a lâmina fria de sua faca de combate em seu pescoço. O toque gelado fez Carioca gritar e congelar. Se mexer, eu corto, a voz de Bella fez Carioca se render imediatamente, urinando nas calças de medo. O problema era Tonhão, o mais astuto. Ele não corria a esmo, mas usava o terreno para se esconder, procurando uma rota de fuga. Contudo, seus movimentos estavam todos previstos por Bella. Sofia, setor Delta, direção 11 horas. Bloqueie a rota de fuga provável. Entendido. Sofia, que estava de prontidão, moveu-se instantaneamente. Ela cortou o caminho pela mata e se posicionou no trajeto de Tonhão. Sem saber de nada, Tonhão atravessou um emaranhado de arbustos e saiu do outro lado, dando de cara com Sofia. Ele ficou paralisado de espanto. Mas que porra! Tonhão tentou desferir um soco, mas Sofia foi mais rápida. Ela se abaixou, desviando do golpe, e ao mesmo tempo deu uma rasteira, derrubando-o. Com Tonhão desequilibrado, Sofia subiu em seu peito e desferiu uma cotovelada precisa em seu plexo solar. Tonhão arquejou sem conseguir respirar, e Sofia, com uma expressão impassível, torceu seu braço e o imobilizou. Em menos de 5 minutos, os 3 criminosos corpulentos estavam neutralizados, jogados no chão. Eles pareciam não entender o que havia acontecido. A realidade de que haviam sido dominados de forma tão avassaladora pelas mulheres que ridicularizaram momentos antes era algo que suas mentes não conseguiam processar. Bella os encarou, imobilizados e gemendo. O misto de raiva e alívio a preencheu. Se tivesse agido por impulso e quebrado o protocolo, a situação teria se complicado enormemente. Mas eles cruzaram a linha primeiro, e elas responderam de acordo com as regras. Agressão a um militar e tentativa de fuga. A subjugação dele seria registrada como legítima defesa e parte do cumprimento do dever. As regras às vezes parecem uma marra, mas também podem ser a arma mais poderosa. Bella reafirmou essa verdade mais uma vez. Agora, restava identificar o que aqueles lixos estavam enterrando e controlar a cena até a chegada do reforço. Ao longe, o som das hélices de um helicóptero começou a ecoar pela serra.
O som ensurdecedor das hélices de um helicóptero abalou a montanha, aproximando-se rapidamente. Os galhos das árvores balançavam violentamente sob o vento da aeronave, e a poeira subia por toda parte. Logo, um feixe de luz ofuscante cortou a escuridão da mata, vindo de um H-60 Black Hawk, o cavalo de batalha do 77º Batalhão de Aviação do Exército. Do helicóptero, cordas foram lançadas, e soldados da equipe de reação rápida, totalmente armados, desceram com uma agilidade impressionante. Junto com eles, um paramédico desceu com uma maca. A equipe de apoio chegou ao local e agiu com precisão militar. Alguns estabeleceram um perímetro de segurança, enquanto outros assumiram a custódia dos criminosos amarrados. O paramédico examinou Mariana imediatamente. Fratura complexa no tornozelo e suspeita de lesão ligamentar. Não há muito o que fazer aqui. Ela precisa ser transportada para um hospital com urgência. O diagnóstico fez o rosto de Bella se contrair ainda mais. A lesão era pior do que ela temia. Mariana, aguentando a dor, foi colocada na maca e levada para o helicóptero. Valéria segurou sua mão com força, o olhar cheio de preocupação. Fica tranquila, Mari. Você vai ficar boa logo. Mariana sorriu fracamente e assentiu, mas seu rosto pálido estava coberto de suor frio. O líder da equipe de apoio, o Major, aproximou-se de Bella e fez uma continência. Major Ricardo Almeida. Relate a situação, capitã. Comando. Capitã Isabela Rocha. Durante treinamento em montanha, encontramos 3 civis em atividade de enterro ilegal. Durante a abordagem, eles resistiram e agrediram nossa equipe, resultando na lesão da cabo Mariana Costa. Tentaram fugir e foram neutralizados de acordo com as regras de engajamento. Este é o material que suspeitamos ser o objeto do enterro. Bella relatou a situação de forma concisa e precisa, apontando para as bolsas de lona ao lado do buraco. Seguindo as ordens do major, membros da equipe, com treinamento em desativação de explosivos, aproximaram-se cuidadosamente das bolsas. Um deles abriu o zíper de uma das bolsas com cautela. No momento em que viu o conteúdo, seu rosto endureceu. Isso é. Dentro da bolsa havia pacotes de um pó branco, embrulhados em várias camadas de plástico. As outras bolsas continham o mesmo. Uma quantidade enorme de drogas. Parecia ser cocaína ou algo similar, o suficiente para causar um escândalo nacional. Não eram simples bandidos. Há uma grande chance de estarem ligados a uma organização internacional de narcotráfico, disse o major em voz baixa. A gravidade da situação aumentou exponencialmente. Não era mais um caso de agressão, mas a ponta de um iceberg de uma gigantesca rede de tráfico de drogas. Capitã Rocha, você fisgou um peixe grande. Excelente trabalho. Por agora, retorne com a cabo ferida. Nós cuidaremos da cena do crime e dos prisioneiros. Entendido. Bella fez continência ao major e embarcou no helicóptero. Enquanto a aeronave subia, as luzes no chão foram ficando distantes. Pela janela, Bella observava a serra mergulhada na escuridão. Um dia terrível estava chegando ao fim, mas sua mente não estava em paz. A lesão de Mariana pesava em seu coração, e acima de tudo, o olhar arrogante e nojento daqueles criminosos não saía de sua cabeça. Capitã, está tudo bem? Perguntou Valéria, sentada ao seu lado. Bella apenas assentiu em silêncio. Sua mente estava um turbilhão. Como militar, como líder, suas decisões foram corretas. Ela seguiu o protocolo, garantiu a segurança de suas subordinadas e neutralizou os criminosos com sucesso. Mas como mulher, o orgulho ferido e a raiva que fervia em seu peito não se dissipavam facilmente. Isso não vai acabar assim, pensou Bella, cerrando o punho. Eles pagariam pelo que fizeram. O julgamento da lei era certo, mas para além disso, ela faria com que pagassem caro por terem ferido a honra de uma comando anfíbio. O helicóptero logo chegou ao hospital militar da base. Mariana foi levada diretamente para a sala de cirurgia, enquanto Bella, Valéria e Sofia esperavam ansiosamente do lado de fora. Horas depois, o cirurgião saiu. A cirurgia foi um sucesso.
Felizmente não houve danos aos nervos, mas por ser uma fratura complexa, a recuperação levará um tempo considerável. Contando a reabilitação, ela pode precisar ficar afastada das atividades por vários meses. As palavras do médico escureceram os rostos das três. Para uma combatente de elite, meses afastada do treinamento poderiam ser devastadores. A sensação de perda e a dor que a própria Mariana sentiria seriam imensuráveis. E tudo por causa daqueles lixos. No dia seguinte, a base estava em polvorosa. A notícia de que a equipe feminina do Comanf havia desbaratado uma grande operação de narcotráfico se espalhou. O comandante do batalhão visitou pessoalmente Mariana no hospital e parabenizou a equipe de Bela. Uma condecoração oficial e férias de recompensa foram prometidas. Mas Bela não se sentia feliz. A ficha dos criminosos, obtida através da inteligência militar, a deixou ainda mais furiosa. Tonhão, nome real Antônio Carlos Ferreira. Era o líder de campo de uma facção criminosa em ascensão, o clã do Escorpião. Beto e Carioca também eram membros importantes. O clã do Escorpião era conhecido por sua crueldade e audácia, mas sempre conseguiam escapar da justiça, alimentando rumores de que tinham proteção de advogados poderosos e até de políticos. E como esperado, poucos dias após a prisão, advogados de um escritório renomado começaram a defendê-los. Eles alegaram o uso excessivo da força e prisão ilegal por parte dos militares, numa inversão descarada dos fatos. Afirmaram que as militares os provocaram primeiro e que a lesão foi um acidente durante uma reação de autodefesa. Chegaram ao cúmulo de dizer que as drogas não tinham nada a ver com eles, que os militares haviam plantado a evidência para incriminá-los. Na imprensa começaram a surgir artigos com títulos sensacionalistas como Polêmica sobre confronto entre militares e civis levanta debate sobre abuso de autoridade. A condição de militares mulheres era sutilmente destacada para distorcer a essência do caso. Filhos da puta, Valéria socou a mesa ao ler o jornal. Seu corpo tremia de raiva. Bela olhava pela janela em silêncio. Seus olhos estavam calmos como a superfície de um lago antes de uma tempestade, mas por dentro, uma fúria colossal se formava. A lei vai resolver isso, disse Sofia, cautelosa. Mas ninguém acreditava naquelas palavras. A lei muitas vezes parecia distante, enquanto o dinheiro e o poder riam dela, muito próximos. Naquele ritmo, eles poderiam receber uma pena leve ou, na pior das hipóteses, serem absolvidos. E com certeza buscariam vingança. Não, disse Bela em voz baixa. Existem coisas que a lei não resolve. Nesses casos, nós mesmas temos que resolver. Sua voz continha uma determinação de aço. Capitã. Não me diga que, Valéria a olhou chocada. A ideia de Bela era perigosa. Uma vingança pessoal como militar era impensável. Se fossem descobertas, perderiam tudo, incluindo a farda. Mas os olhos de Bela eram firmes. Ela não via mais aquilo como um problema entre o exército e uma facção criminosa. Era uma vingança pessoal contra aqueles que feriram sua companheira, sua irmã. Era uma guerra para restaurar a honra manchada do Comanf. Nós começamos isso, e nós vamos terminar. O clã do Escorpião, Antônio Ferreira. Investiguem tudo sobre eles, de onde vêm, o que fazem, e tragam para mim. Não importa como. A ordem fria de Bela, Valéria e Sofia assentiram em silêncio. Em seus olhos, a mesma chama gélida de Bela começou a arder. A partir daquele momento não era mais uma missão oficial. Era o prólogo de uma vingança secreta e brutal das guerreiras de elite do Comanf. Elas iriam juntar os pedaços da verdade escondidos nas sombras para finalmente cortar a respiração de seus inimigos. A investigação oficial foi conduzida em conjunto pela Polícia Federal e pela Inteligência do Exército. Antônio Tonhão Ferreira e os membros do clã do Escorpião, amparados por uma equipe de advogados de primeira linha, mantiveram-se em silêncio, não cooperando com as investigações. A origem, a rota de distribuição e os mandantes por trás daquela grande quantidade de drogas permaneciam um mistério. O tempo passava, e o caso parecia caminhar para um beco sem saída. No entanto, paralelamente aos movimentos oficiais,
outra teia de aranha estava sendo tecida nas sombras. A capitã Isabela Rocha e sua equipe começaram a agir de forma secreta e meticulosa. Capitã, aqui estão os registros de chamadas e extratos bancários de Tonhão dos últimos 3 anos. Oficialmente seria impossível sem um mandado, mas pedi um favor pessoal a um colega da ABIN, relatou a cabo Sofia Almeida, exibindo a tela de seu notebook em uma pequena sala de reuniões segura na base. Ela era uma das maiores especialistas em análise de inteligência e guerra cibernética do Comanf. Em suas mãos, a maioria dos registros digitais podia ser recuperada ou rastreada. A tela mostrava uma teia complexa de números e nomes. Eram evidentes os rastros de lavagem de dinheiro através de inúmeros celulares pré-pagos, contas de laranjas e empresas de fachada. No entanto, em meio a esse fluxo caótico, Sofia encontrou alguns padrões significativos. Em horários específicos, grandes quantias de dinheiro vivo são movimentadas por várias contas e convergem para um único destino, uma empresa de papel chamada JH Empreendimentos Turísticos. O presidente é um laranja, mas o verdadeiro dono deve ser outro. E o número para o qual Tonhão mais liga, apesar de ser um celular pré-pago, tem a maioria de suas chamadas originadas perto de uma boate de luxo na Barra da Tijuca. O nome da boate? Perguntou Bela incisiva. Sofia respondeu imediatamente. Olimpo. É conhecida por ser uma das principais fontes de renda do clã do Escorpião e o local onde eles fazem lobby com políticos e empresários. A sargento Valéria Menezes cerrou o punho. Eu adoraria invadir aquele lugar e quebrar tudo. Não, ainda não é a hora, conteve a Bela. Se agirmos de forma precipitada, eles cortarão o rabo da lagartixa e escaparão. Nosso alvo não é o rabo, é a cabeça. Precisamos encontrar o verdadeiro mandante que protege o clã do Escorpião. Só assim poderemos arrancar essa erva daninha pela raiz, incluindo Tonhão e todos os outros. O plano de Bela era muito maior e mais fundamental. Ela não queria apenas vingança, queria aniquilar a organização criminosa. A partir daquele dia, sua operação secreta tornou-se ainda mais ousada e sofisticada. Bela mobilizou toda a sua rede de contatos, Exército, Marinha, ABIN e até mesmo contatos dentro do Ministério Público. Ela estava apostando tudo o que construiu em sua carreira militar naquela operação, sem medo de assumir dívidas e fazer acordos perigosos. Valéria se disfarçou de detetive particular especializada em casos de infidelidade. Com sua lábia e ousadia, ela se aproximou de informantes no entorno da Boate Olimpo. Garçons, manobristas, até mesmo membros de facções rivais, ela distribuiu dinheiro e coletou informações. Ela se infiltrou no mundo da noite com naturalidade, e ninguém suspeitaria que aquela mulher era uma das combatentes mais letais do Brasil. Enquanto isso, Sofia apertava o cerco no ciberespaço invisível. Ela hackeou não apenas os membros do clã do Escorpião, mas também todas as pessoas ligadas a eles, invadindo contas de redes sociais, e-mails e serviços de nuvem. Era ilegal, mas para ela, a vingança de sua companheira e a busca por justiça eram um objetivo maior do que qualquer sentimento de culpa. Naquele mar de dados, ela começou a encontrar, uma por uma, suas fraquezas e conexões secretas. Após dias e noites de espionagem, o contorno da figura no centro da teia começou a emergir. Achei, anunciou Sofia, finalmente encontrando a pista decisiva. Era um arquivo de contabilidade de caixa 2 da JH Empreendimentos que ela havia hackeado. Estava criptografado, mas após uma noite em claro, ela conseguiu quebrar o código. O arquivo listava em iniciais os nomes de quem recebia propina. E entre eles, as iniciais que apareciam com mais frequência e recebiam as maiores quantias eram AB. AB? Não pode ser. Deputado federal Arthur Bittencourt, o nome do político saiu da boca de Bela. Arthur Bittencourt era um deputado influente da base do governo, conhecido por sua imagem de político íntegro e honesto. Por fora fingia defender o povo, mas por trás, protegia uma organização criminosa em troca de dinheiro sujo. Era por isso que o clã do Escorpião agia com tanta audácia. É difícil se aproximar dele em eventos oficiais por causa da segurança pesada.
Mas em encontros informais a história é outra, disse Valéria, apresentando a informação que conseguiu na Olimpo. Na semana seguinte haveria uma reunião secreta na sala VIP da boate entre o deputado Bittencourt e o verdadeiro chefe do clã do Escorpião. Naquela reunião, discutiriam um novo negócio relacionado ao tráfico de drogas. O nome do verdadeiro chefe ainda não foi identificado. Ele é chamado apenas de presidente, e pouquíssimas pessoas dentro da organização conhecem seu rosto. É um fantasma. Então vamos descobrir quem ele é. Nessa reunião, os olhos de Bella brilharam. Aquele encontro secreto era a oportunidade de ouro para provar a conexão corrupta entre o clã do Escorpião e Arthur Bittencourt. Vamos traçar o plano de operação. Objetivo: gravar a reunião entre Bittencourt e o chefe do clã, e identificar o chefe. O local é a sala VIP da Olimpo, o coração do inimigo. Não podemos cometer um único erro. As palavras de Bella trouxeram uma tensão solene aos rostos de Valéria e Sofia. Aquilo não era um treinamento militar. Era uma aposta perigosa onde um erro significaria perder tudo. Mas em seus corações, em vez de medo, ardia uma chama de determinação. A operação foi batizada de Caça ao Escorpião. Sofia hackeou as plantas da Olimpo e o esquema do circuito interno de câmeras. Elas analisaram tudo: os pontos cegos da sala VIP, os dutos de ventilação, as linhas de energia. Valéria tingiu o cabelo, usou maquiagem pesada e se transformou completamente para se infiltrar como uma das garçonetes da boate. Bella comandava toda a operação, elaborando múltiplos planos de contingência. Ela adquiriu microcâmeras e escutas de última geração. Eram equipamentos legais, disponíveis no mercado, mas em suas mãos, foram modificados para ter um desempenho muito além do normal. Mariana, deitada em sua cama no hospital em reabilitação, também não ficou parada. Usando o computador do hospital, ela monitorava a agenda e os movimentos do gabinete do deputado Bittencourt, fornecendo apoio externo à equipe. Embora seu corpo estivesse imobilizado, sua mente estava sempre com suas companheiras. A teia de aranha invisível se fechava lenta e firmemente em torno do pescoço do clã do Escorpião e do deputado Bittencourt. Eles, sem sonhar que haviam se tornado a caça, caminhavam de livre e espontânea vontade para o centro da teia. O dia da caça ao escorpião estava amanhecendo. No dia da operação, a noite da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, brilhava mais do que nunca. E entre as luzes a boate Olimpo se destacava, reinando como o imperador da noite. Carros de luxo importados entravam e saíam sem parar, e deles desciam as figuras que representavam o poder e a riqueza do Brasil. A sargento Valéria Menezes estava perfeitamente disfarçada como Yuri, uma nova garçonete. Cabelos castanhos ondulados até os ombros, maquiagem escura e um uniforme preto justo a faziam parecer outra pessoa. Mas por trás da aparência glamourosa, seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de sempre. Anda direito, novata. Não sabe quem vem hoje? Um errinho e nem 10 vidas seriam suficientes para te salvar, gritou a gerente. Mas Valéria não se intimidou, apenas abaixou a cabeça em sinal de submissão. Em seu ouvido, um pequeno fone sem fio transmitia a voz de Sofia. Câmeras 3 e 5 do corredor VIP em loop por 10 segundos. Pode ir. Valéria caminhou naturalmente pelo corredor com uma bandeja. Desviando dos olhos da gerente, ela entrou em um pequeno depósito e pegou a microcâmera e a escuta que havia escondido, colocando-as habilmente na manga do uniforme e no salto do sapato. Tudo em menos de 10 segundos. Yuri, situação na sala VIP, a voz de Bella soou no fone. Ela comandava a operação de uma suíte de hotel do outro lado da rua, cercada por laptops. Seus olhos não desgrudavam das telas que exibiam as imagens das câmeras e da bodycam de Valéria. Deputado Bittencourt chegando. Dentro da sala, cerca de 10 homens, parecem ser do clã. O clima é tenso. Valéria empurrou um carrinho de serviço até a porta da sala VIP. 2 seguranças enormes a pararam. Quem é você? O gerente mandou entregar este vinho especial. Valéria fez uma expressão inocente e assustada.
Os seguranças a escanearam de cima a baixo e passaram um detector de metais em seu corpo. Não encontraram nada. Os equipamentos preparados por Bella eram feitos de materiais não metálicos de última geração. Um dos seguranças abriu a porta, revelando o interior luxuoso da sala. Em uma grande mesa sentavam-se figuras que pareciam ser os líderes do clã. E um deles era Tonhão. Ele havia sido solto sob fiança. O coração de Valéria gelou. O homem que causou uma lesão incurável em sua companheira estava bem na sua frente. A vontade de quebrar a garrafa de vinho em sua cabeça foi suprimida com dificuldade. Não era hora para emoções. Enquanto Valéria servia o vinho, Tonhão sorriu maliciosamente. Ei, gatinha nova por aqui? Vem cá, senta aqui e me serve uma bebida. Desculpe, senhor, eu não. Ah, para de frescura. Vem logo, o papai aqui vai te tratar bem. Tonhão agarrou o pulso de Valéria com força. Por um instante, um brilho assassino passou pelos olhos dela, mas ela rapidamente disfarçou e sentou-se ao lado dele, como se resignada. Valéria, calma. Não reaja. Nosso alvo não é ele, a voz fria de Bella a trouxe de volta à razão. Momentos depois, a porta se abriu e o deputado Arthur Bittencourt entrou. Seu rosto era diferente do político íntegro da TV, era uma máscara de ganância e arrogância. Deputado. Seja bem-vindo. Tonhão e os outros se levantaram bajulando-o. Bittencourt assentiu arrogantemente e sentou-se na cabeceira da mesa. Atrás dele entrou outro homem. De meia idade, aparência comum, mas, no momento em que entrou, todos na sala congelaram. Até o arrogante Tonhão abaixou a cabeça, sem coragem de encará-lo. É ele. O presidente do clã do Escorpião, pensaram Valéria, Bella e Sofia ao mesmo tempo. Sentem-se, disse o homem. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade esmagadora. Ele se sentou em frente a Bittencourt. Deputado, sobre a nova carga que está chegando. A rota está segura, mas a alfândega pode complicar. Vamos precisar da sua ajuda. Bittencourt tomou um gole de vinho. Senhor presidente, não é a primeira vez que ajudo. E nada nessa vida é de graça. Claro. Se o senhor resolver isso, não precisará se preocupar com fundos de campanha. E vamos transferir mais uma parte da JH Empreendimentos para o seu nome. A conversa era chocante. Eles discutiam abertamente o contrabando de drogas e negociavam propina. A câmera e a escuta de Valéria registravam tudo. Sofia, faça o reconhecimento facial do presidente. Processando. Resultado da comparação. Nome: Ricardo Montenegro, ex-oficial da ABIN, Divisão de Operações no Exterior. Foi dado como morto em combate há 10 anos. É impossível ele estar vivo. A voz de Sofia tremia. Um agente da ABIN dado como morto, era o chefe da maior organização de tráfico do país e conluiu com um político. A verdade era muito pior do que imaginavam. Aquilo não era uma simples facção. Era um cartel gigantesco com tentáculos no serviço de inteligência do país. Foi então que os olhos afiados de Montenegro se voltaram para Valéria. Espere. Uma única palavra dele silenciou a sala. Ele a encarava fixamente. Seu rosto. Não me é estranho. Já nos vimos antes? O coração de Valéria despencou. Aquele instinto animal de um ex-agente de elite era apurado. Acho que não, senhor. É meu primeiro dia aqui. Mas a suspeita de Montenegro não desapareceu. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção a ela. A pressão era sufocante. Não. Tenho certeza que já vi esse olhar em algum lugar. A mão de Montenegro se estendeu em direção ao queixo dela. No momento em que ele a tocasse, tudo estaria acabado. Valéria, saia daí agora. Plano B. A voz urgente de Bella soou no fone. Valéria tomou uma decisão. Um instante antes de ser tocada, ela se afastou e pegou uma faca de frutas da mesa. E a cravou fundo em sua própria coxa. Ah! Um grito agudo e o sangue jorrou.
Valéria caiu no chão, o rosto contorcido de dor. A sala virou um caos. Tonhão e os outros ficaram atônitos. Mas que porra é essa? Por que ela se esfaqueou? Aquele era o plano de fuga de emergência de Bella. Em uma situação de suspeita, era melhor criar o caos para escapar. Tirem essa louca daqui. E limpem essa bagunça, gritou Bittencourt furioso. Os seguranças arrastaram Valéria para fora. No corredor, ela se soltou e correu mancando, deixando um rastro de sangue. Valéria, escada de emergência dos fundos. Sofia está no 5º andar. Seguindo as instruções, Valéria correu para a escada. Agora, o único objetivo era sair daquele inferno. A verdadeira guerra estava apenas começando. Enquanto a sargento Valéria Menezes descia mancando pela escada de emergência, encharcada de sangue, os gritos furiosos dos capangas ecoavam atrás dela. Peguem essa vadia. Não a deixem escapar. O instinto de Ricardo Montenegro não falhou. Ele sabia que o ato de Valéria não era um simples surto. Era uma ação calculada, o tipo de medida extrema que apenas um agente treinado tomaria para escapar de uma situação comprometedora. Ele tinha certeza de que ela era uma espiã, e não podia, de forma alguma, deixá-la sair viva dali. Valéria cerrou os dentes e forçou o passo. A dor na coxa era como fogo, mas ela não podia parar. Os passos pesados atrás dela soavam como tambores do inferno. Valéria, 2º andar, vire para o depósito. A Sofia abriu a porta, a voz calma de Bella era sua única linha de vida. Ao chegar ao 2º andar, Valéria virou sem hesitar. Os capangas a seguiam de perto, gritando palavrões. A porta do depósito estava aberta. Valéria se jogou para dentro, e a cabo Sofia Almeida, que a esperava, fechou a porta e trancou com uma pesada tranca de aço. Sofia estava vestida com um traje tático preto e segurava uma pistola com silenciador. Bum! 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 Os capangas começaram a golpear a porta. Era uma porta de aço, mas não aguentaria por muito tempo. O ferimento? Perguntou Sofia, olhando para a perna de Valéria. Estou bem. Não atingiu nenhuma artéria. E as provas? Vídeo e áudio salvos e enviados para a nuvem em tempo real. Agora só precisamos sair daqui vivas. Sofia abriu com agilidade a grade de um duto de ventilação no canto do depósito. Graças à planta da boate, elas sabiam que aquele era o único caminho para o estacionamento externo. Vá primeiro, disse Valéria, empurrando Sofia. Informe a capitã. Eu vou segurá-los aqui o máximo que puder. De jeito nenhum. Vamos juntas, protestou Sofia. Com esta perna, eu só vou te atrasar. Você também vai correr perigo. É uma ordem. Vá e peça reforços. Naquele momento, a porta do depósito começou a se deformar com um barulho ensurdecedor. Os capangas estavam usando um machado de incêndio. Não havia mais tempo. Você precisa sobreviver, disse Sofia com lágrimas nos olhos, antes de entrar no duto. Assim que Sofia desapareceu, Valéria se virou para encarar a porta que se despedaçava. Em suas mãos havia um pesado cano de ferro que encontrou no chão. Finalmente a porta cedeu e os capangas, como touros enfurecidos, invadiram o local, liderados por Tonhão. Ele sorriu com malícia ao ver Valéria ensanguentada. Sua cadela teimosa. Quem é você? Polícia? Abi? Sou o anjo da morte que veio buscar vocês, seus merdas, respondeu Valéria, com um sorriso de escárnio, ajustando o cano em suas mãos. Não há matemática. Deixe-na viva. O presidente quer interrogá-la pessoalmente, ordenou Tonhão. Os capangas avançaram, cercando-a. No instante seguinte, o corpo de Valéria explodiu em movimento. Ela atingiu o joelho do primeiro homem com o cano. Um som surdo de osso se quebrando e o homem caiu gritando. Em seguida, acertou a têmpora de outro com uma cotovelada. Mas a perna ferida era um problema. Ao perder o equilíbrio por um segundo, um pedaço de madeira atingiu suas costas com força. Argue!
A dor a deixou sem ar, e ela caiu para frente. Os capangas a imobilizaram como hienas. Mesmo se debatendo, a desvantagem numérica e o ferimento eram demais. Tonhão se aproximou e agarrou seus cabelos com brutalidade. Bem feito, sua vadia. Ousou mexer com a gente. Agora você vai conhecer o inferno. O rosto nojento de Tonhão se aproximou. Valéria cuspiu sangue em seu rosto. Quem vai para o inferno são vocês. Enquanto isso, na suíte do hotel, o rosto de Bela estava gelado. Ela testemunhou a captura de Valéria em tempo real. Seus olhos fascavam. Sofia, sua localização? Cheguei ao estacionamento, peguei o carro. Mas a sargento Valéria. A voz de Sofia estava embargada. Não chore. A guerra começa agora. Sem hesitar, Bela fez uma ligação. Para o chefe de uma organização militar não oficial e ultrasecreta conhecida como Sombra. A Sombra era uma unidade clandestina autorizada a usar meios extremos, ignorando leis e procedimentos, em casos de ameaça à segurança nacional. Bela já havia sido membro da Sombra no passado. Aqui é Íris Negra. Solicito apoio de nível máximo, imediatamente. Um dos nossos foi capturado em território inimigo. Localização: Boate Olimpo, Barra da Tijuca. O chefe inimigo é Ricardo Montenegro, ex-agente da ABIN. Seu protetor é o deputado Arthur Bittencourt. Isso não é uma simples operação contra o crime. É uma cirurgia para remover um câncer que corrói o país. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Em seguida, uma voz grave respondeu. Em 5 minutos, todo o espaço aéreo do Rio estará sob seu comando. Peça o que precisar. A ligação terminou. Bela abriu uma maleta preta. Dentro, havia uma submetralhadora K7 com silenciador e outros equipamentos especiais. Ela se equipou com agilidade, olhando pela janela. A vista noturna do rio parecia um imenso campo de batalha. Valéria, aguente firme. Estamos indo te buscar. O olhar de Bela não era mais o de uma militar. Era o de uma leoa enfurecida, pronta para arrombar os portões do inferno para salvar sua companheira. No subsolo secreto da Olimpo, Valéria estava acorrentada, jogada no chão de concreto. Montenegro e Tonhão a encaravam. Fale. Quem te mandou? Onde estão seus cúmplices? Perguntou Montenegro friamente. Valéria o encarou com o rosto ensanguentado. Você vai descobrir em breve. No dia do seu funeral. HMPF. Ainda se acha durona. Montenegro fez um sinal. Tonhão chutou a barriga de Valéria sem piedade. A dor a deixou sem fôlego, mas ela não gritou. Seus olhos desafiavam Montenegro, sem sinal de submissão. Naquele exato momento, uma leve vibração sacudiu o prédio. E ao longe, o som de helicópteros. No início, parecia ser 1 ou 2, mas o som se multiplicou, dominando o céu noturno. Que barulho é esse? Gritou Tonhão, assustado. Pela primeira vez, o rosto de Montenegro mostrou uma sombra de espanto. Bum! Com uma explosão ensurdecedora, a pesada porta de aço do subsolo foi arrancada. Fumaça e poeira invadiram o local, e uma granada de luz e som explodiu, cegando e ensurdecendo a todos. Os capangas gritavam e caíam. E em meio à fumaça surgiram figuras em trajes de combate pretos, como mensageiros do inferno. À frente deles, estava a capitã Isabela Rocha, com sua submetralhadora K7. Seus olhos estavam fixos em Valéria acorrentada e no chocado Ricardo Montenegro. Nos portões do inferno, a verdadeira guerra havia começado. O subsolo da Olimpo, varrido por luz e som, transformou-se instantaneamente em um caos. Os membros do clã do Escorpião, temporariamente cegos e surdos, cambaleavam em pânico. Em meio a essa confusão, os operadores da unidade Sombra se infiltraram, silenciosos e letais. Seus movimentos eram perfeitamente sincronizados, cada um executando sua parte com precisão. O som abafado de suas armas com silenciador ecoava, e a cada disparo, um capanga caía sem nem conseguir gritar. Eles não visavam matar,
usavam munição de choque que, ao atingir o alvo, liberava uma corrente elétrica, neutralizando-o instantaneamente. A capitã Isabela Rocha avançou diretamente em direção a Ricardo Montenegro. Em sua visão, só existiam o chefe inimigo e sua companheira capturada. Capitã! Gritou Valéria com a consciência fraca. Montenegro, como esse agente de elite, não era um homem comum. No momento da explosão da granada, ele instintivamente fechou os olhos e se abaixou, minimizando os danos. Ele foi o primeiro a entender a situação e a reagir. Usando Tonhão como escudo humano, ele recuou, sacando uma pistola que escondia na cintura. Tonhão, segure-os! Gritou Montenegro, empurrando-o para frente enquanto tentava fugir por uma passagem secreta. Mas Bela foi mais rápida. Ela disparou um projétil de choque preciso no ombro de Tonhão. Com um grito, ele caiu convulsionando. A pistola em sua mão voou longe. Sem perder um segundo, Bela mirou nas correntes que prendiam Valéria. Eram correntes de aço, impossíveis de quebrar com um tiro normal, mas a munição que ela usava era um projétil especial de corte, de altíssima pressão. Com um som agudo, o elo da corrente se partiu em meio a faíscas. Livre, Valéria, mesmo cambaleando, assumiu uma postura de combate. Um dos operadores da sombra jogou uma pistola para ela. Com a arma na mão, o brilho voltou aos olhos de Valéria. Peguem o Montenegro! Gritou Bela. Todos os olhares se voltaram para Montenegro, que tentava desaparecer pela passagem secreta. Ele tentou fechar a porta de aço, mas um gancho disparado por Sofia se cravou na porta, impedindo-a de fechar. Merda! Encurralado, Montenegro começou a atirar descontroladamente. Balas de verdade ricocheteavam nas paredes de concreto. Bela e sua equipe se abrigaram. Valéria pela esquerda. Sofia, flanqueie pela direita e bloqueie a saída, ordenou Bela. Enquanto Valéria e Sofia avançavam pelos flancos para pressionar Montenegro, Bela fornecia fogo de supressão pela frente, mantendo a atenção dele nela. A formação triangular perfeita das três guerreiras foi fechando o cerco. Finalmente Valéria conseguiu entrar no ponto cego de Montenegro. Ignorando a dor em sua perna ferida, ela usou a parede como impulso e chutou o braço armado de Montenegro. A pistola voou de sua mão. Em seguida, Sofia surgiu por trás dele, envolvendo seu pescoço com um fio de aço. Mas Montenegro era forte. Ele jogou Sofia por cima de suas costas e sacou uma faca, atacando-a. A lâmina atingiu o braço de Sofia, e o sangue jorrou. Ao ver isso, os olhos de Bela se tornaram gélidos. Ela não pensou mais em capturá-lo. Disparou sem hesitar munição letal nos joelhos de Montenegro. 2 tiros ecoaram pelo subsolo. Sangue explodiu de ambos os joelhos dele. Seu corpo, antes de aço, desabou. Arg! Um grito animalesco de dor ecoou pelo local. Montenegro rolava no chão, segurando os joelhos. Era o fim patético de um ex-agente de elite. Bela se aproximou lentamente e encostou o cano frio de sua arma na cabeça dele. Onde está o Bittencourt? Acha que eu vou falar? Zombou Montenegro, mesmo em agonia. Vai, disse Bela com uma voz vazia de emoção, e atirou em seu ombro. Outro grito terrível ecoou. Quando a situação se acalmou, a Olimpo estava completamente cercada pelo exército. No telhado, um helicóptero tentava resgatar o deputado Arthur Bittencourt, mas o piloto foi abatido por um atirador de elite posicionado previamente e a decolagem falhou. Apavorado, Bittencourt foi arrastado do helicóptero, vestindo apenas roupas de baixo e preso em flagrante. A imagem do político respeitável havia desaparecido. Tonhão e os outros membros do clã do Escorpião foram todos presos. Eles finalmente entenderam da pior maneira possível com quem haviam mexido e o preço terrível que pagariam por isso. Com o fim do caos no subsolo, Bela se aproximou de Valéria. Você está bem? Sim. Estou bem, respondeu Valéria, antes de desabar, as pernas cedendo. A adrenalina passou, e a dor a atingiu com força total. Bela a amparou. Sofia, com o braço enfaixado, juntou-se a elas.
As 3 guerreiras, apoiando-se umas nas outras, saíram daquele inferno de sangue e pólvora. Lá fora, o dia começava a amanhecer. A escuridão que engolira a noite carioca se dissipava. A guerra de uma noite que travaram havia cortado um dos mais profundos e sombrios elos de corrupção do Brasil. Parecia o fim, mas Bela sabia. Era apenas o começo de outra história. Havia ainda muitas verdades a serem desenterradas sobre o mandante de Montenegro e o passado sombrio da ABIN. O ataque à Boate Olimpo chocou o Brasil. A revelação de uma rede de narcotráfico envolvendo um deputado federal e um ex-agente da ABIN dominou as manchetes, e a nação reagiu com choque e fúria. No entanto, a existência das mulheres do Comanf que planejaram e executaram tudo permaneceu em segredo. Oficialmente, a operação foi divulgada como uma ação conjunta da inteligência do Exército e da Polícia Federal. O envolvimento da Unidade Sombra foi mantido sob sigilo absoluto. A capitã Isabela Rocha e sua equipe foram levadas para um local seguro, completamente isoladas. Valéria e Sofia, feridas, receberam tratamento secreto dos melhores médicos militares. O que fizeram era uma clara violação da lei militar, mas o general Otávio, chefe da Sombra e antigo mentor de Bela, assumiu toda a responsabilidade. Montenegro abriu o bico, disse o general, visitando-as no esconderijo alguns dias depois. Sua expressão era mais séria do que nunca. O mandante dele não era apenas o deputado Bittencourt. Uma organização secreta de exaltos funcionários da ABIN, chamada Alquimista, estava por trás de tudo. A explicação do general era chocante. Os alquimistas eram um grupo de ex-agentes que, durante a Guerra Fria, realizaram todo tipo de trabalho sujo em nome do Estado. Após a aposentadoria, usaram suas informações e contatos para manipular os bastidores da política e da economia, formando um cartel de poder. Montenegro era seu braço armado, e o clã do Escorpião, apenas uma fonte de financiamento. Eles são monstros que querem governar acima do Estado. Com a queda de Montenegro, eles tentarão desesperadamente nos eliminar. Especialmente vocês. Farão de tudo para descobrir suas identidades. Somos militares. Não temos medo, disse Bela, firme. Mas o general balançou a cabeça. O inimigo agora é outro. Eles são mestres da espionagem e usam o próprio sistema do Estado como arma. Um confronto direto seria suicídio. O general fez uma proposta a Bela, juntar-se a uma operação não oficial para erradicar os alquimistas. Sob o comando da Sombra, elas teriam que abandonar suas identidades oficiais e se tornarem fantasmas, caçando os alquimistas. Seria um caminho perigoso e solitário, que exigiria que renunciassem a toda a sua honra e futuro como militares. Dê-nos tempo para discutir com a equipe, respondeu Bela. Naquela noite, Bela contou tudo a Valéria, Sofia e a Mariana, que participou por videochamada. Isso não é uma ordem. A escolha é de cada uma. Se alguém quiser parar aqui, eu respeitarei. Já fizemos o suficiente. Um silêncio pesado pairou sobre elas. A primeira a falar foi Mariana, de sua cama no hospital. Eu estou dentro. Isso começou por minha causa. Não posso aceitar que os monstros que fizeram isso comigo e os que estão por trás deles continuem impunes. Mesmo de longe, farei tudo o que puder para apoiar a equipe. A voz determinada de Mariana foi seguida pela de Valéria. Eu também. Se os deixarmos em paz, eles virão atrás de nós. Temos que cortar o mal pela raiz. A vingança ainda não acabou. Por fim, Sofia assentiu silenciosamente. Minha análise mostra que os alquimistas já estão tentando acessar nossos dados pessoais. Nossas famílias podem estar em perigo. A luta já começou, e não temos para onde recuar. Os olhos das 4 estavam alinhados. Elas eram mais do que uma equipe, eram irmãs de batalha. Ninguém queria ficar para trás. Certo. Então vamos para o inferno mais uma vez, um sorriso determinado surgiu no rosto de Bela. No dia seguinte, elas comunicaram sua decisão ao general. A partir daquele momento, os nomes Capitã Isabela Rocha, Sargento Valéria Menezes,
Cabo Sofia Almeida e Cabo Mariana Costa foram apagados dos registros militares do Brasil. Elas se tornaram oficialmente fantasmas. Seu novo codinome era Equipe Cérbero. Como o cão de 3 cabeças que guarda os portões do inferno, elas receberam a missão de caçar as sombras do mal que se escondiam nas profundezas do Brasil. Seu primeiro objetivo: rastrear o financiamento dos alquimistas e identificar seus membros principais. O general lhes entregou uma pasta com nomes de ex-agentes que trabalharam com Montenegro, a maioria dados como mortos ou desaparecidos. Temos que encontrar os que sobreviveram e se tornaram alquimistas, começando pelos que estão escondidos no exterior. O primeiro campo de caça da equipe Cérbero não foi no Brasil, mas no Triângulo Dourado do Sudeste Asiático, um caldeirão de drogas, crime e traição. A informação era que o principal operador financeiro dos alquimistas estava escondido lá. Bela, Valéria e Sofia, com identidades e passaportes falsos, partiram para um país do Sudeste Asiático. Disfarçadas de turistas, elas deram o primeiro passo em um abismo de escuridão. Não havia mais farda nem país para protegê-las. A única coisa em que podiam confiar era uma na outra e nas armas frias em suas mãos. Para caçar as sombras do abismo, elas teriam que se tornar sombras ainda mais profundas. As informações obtidas de um intermediário relutante os levaram a um nome: Mr. Y, o suposto chefe dos alquimistas na Ásia, cuja identidade era um completo mistério. Ele comandava a organização das sombras, e nem mesmo seus subordinados diretos conheciam seu rosto. As ordens eram sempre transmitidas por mensagens criptografadas. Mas haverá uma grande negociação em breve, confessou o informante, sob coação. Um encontro entre o senhor da droga local, a Yakuza e a máfia russa para uma grande venda de armas e drogas. Dizem que Mr. Y aparecerá pessoalmente. O local da negociação era uma base militar abandonada na fronteira entre a Tailândia e Mianmar, um lugar que nem sequer aparecia nos mapas. Era uma fortaleza impenetrável, protegida pelos melhores mercenários de cada organização. Apesar dos avisos, os olhos de Bela não vacilaram. Aquele era o lugar perfeito para atacar o coração dos alquimistas. O plano era audacioso, quase suicida: infiltrar-se na base, criar o caos e, no meio da confusão, eliminar ou capturar Mr. Y. Na noite da operação, as 3 se infiltraram na selva da fronteira. Após dias enfrentando chuvas torrenciais, insetos venenosos e os perigos da selva, elas finalmente avistaram a base. Mercenários fortemente armados patrulhavam por toda parte. A operação começou na escuridão total. Sofia, como um fantasma, atravessou a cerca e se infiltrou na base, desativando a energia e as comunicações. Logo depois, uma enorme explosão, causada por Valéria em um depósito de munições, mergulhou a base no caos. Em meio à confusão, Bela conseguiu chegar à torre de controle. Lá, um homem estava de pé, cercado por guarda-costas, observando friamente o pandemônio lá fora. Um homem asiático de aparência indefinível. Seria ele, Mr. Y? Pensou Bela, apontando a arma. Parada. Jogue a arma no chão, gritaram os guarda-costas. Mas Mr. Y não pareceu surpreso. Ele se virou lentamente, e ao ver seu rosto, Bela não pôde acreditar. O sangue em suas veias gelou. Há quanto tempo, Capitã Isabela Rocha? Ou como devo chamá-la agora, disse o homem. Mr. Y, o chefe dos alquimistas na Ásia, era ninguém menos que seu antigo mentor, o homem que lhes deu a missão, o general Otávio. Como? Como pode ser você? Gaguejou Bela em choque. Imagino que seja difícil de entender. Mas o mundo não é tão simples quanto você aprendeu. Para uma justiça maior, às vezes pequenos sacrifícios são necessários, disse o general com um sorriso cruel. Sua equipe foi excelente. Eliminou Montenegro e Bittencourt para mim, sem que eu precisasse sujar minhas mãos. Eles eram pedras no meu sapato dentro dos alquimistas. Agora, o papel de vocês acabou. Desapareçam silenciosamente neste inferno, e eu me tornarei o novo mestre dos alquimistas. Tudo era uma armadilha. Desde o início, elas eram apenas peões em seu tabuleiro. A traição tinha um cheiro podre.
Enfurecida, Bella tentou atirar, mas um golpe forte em sua nuca a fez perder a consciência. Um guarda-costas a havia atacado por trás. A última imagem que viu antes de desmaiar foi o rosto frio do general Otávio, olhando-a com desprezo. Sua consciência afundou em um abismo de traição e desespero. Quando a consciência de Isabela Rocha retornou, ela estava amarrada, jogada em um chão frio. A dor de cabeça era lancinante, e as últimas memórias voltaram, a traição do general Otávio e seu olhar gélido. Capitã? Você está bem? Ao seu lado, Valéria e Sofia também estavam amarradas. O general. Ele nos usou desde o começo. Para eliminar seus rivais e tomar o controle dos alquimistas, sussurrou Bella, sentindo o peso da traição. Mas mesmo naquela situação desesperadora, seus olhos não haviam perdido o fogo. A lição mais importante que aprenderam no Comã foi a de nunca desistir. Sofia, a lâmina de emergência. Ainda está com você? Sim, na sola da bota. Mas não consigo alcançar. Eu dou um jeito. Valéria, ganhe tempo. Valéria começou a gritar e a xingar, criando uma distração. Enquanto isso, Bella se arrastou até Sofia e com os dentes começou a rasgar a sola da bota. O esforço fez seus pulsos sangrarem, mas ela não parou. Finalmente uma pequena lâmina apareceu. Bella pegou com a boca e começou a cortar suas próprias amarras. Naquele momento, a porta se abriu e o general Otávio entrou. Poupem a gritaria. Logo tudo ficará em silêncio. Ele se aproximou de Bella. Últimas palavras, minha melhor aluna? Os olhos de Bella estavam vazios de emoção, frios como cinzas. Para caçar um monstro, você se tornou um. Errado. Eu sempre fui um monstro, disse ele, apontando uma pistola para a cabeça dela. Agora é o fim. No instante em que ele ia atirar, Bella, com o último esforço, rompeu as cordas e saltou sobre ele, arrancando o pino de segurança de uma granada que ele carregava no colete. Vamos juntos para o inferno, general, disse ela, com um sorriso sombrio, enquanto a granada rolava pelo chão. Em pânico, o general e seus mercenários correram para fora. Bella aproveitou a chance para cortar as amarras de Valéria e Sofia. Corram! Gritou. As três se jogaram em direção a um duto de ventilação no momento em que a granada explodiu. A explosão demoliu o local, e a onda de choque as arremessou para fora. Em meio a destroços e fumaça, elas se levantaram feridas, mas vivas. A base estava novamente em caos. Precisamos de armas, gritou Bella. Elas pegaram fuzis e munição dos corpos dos mercenários caídos. Ao longe, viram um jipe militar. É a nossa saída, disse Bella, assumindo o volante. Sob uma chuva de balas, elas correram para o jipe. Valéria e Sofia, na traseira, respondiam ao fogo com fúria. O jipe rasgou a noite, deixando para trás o inferno de traição e destroços. A guerra final pela vingança e pela honra havia apenas começado. O jipe acelerou, pronto para queimar qualquer um que se pusesse em seu caminho. O jipe militar rasgava a estrada de terra da selva. Ao volante, Bella mantinha o pé no acelerador, enquanto atrás, os mercenários do general Otávio os perseguiam implacavelmente. As balas estalavam contra a lataria do veículo. Sofia, munição? Gritou Valéria, atirando com a metralhadora montada no jipe. Quase no fim. Não vamos durar muito, respondeu Sofia. A situação era desesperadora. O combustível estava acabando, e eles estavam cercados em território inimigo. Tenho uma ideia, disse Bella, virando o volante bruscamente em direção a um rio caudaloso, onde uma ponte de madeira velha e precária se estendia. Capitã, essa ponte não vai aguentar, gritou Valéria. Tem que aguentar, respondeu Bella. O jipe avançou sobre a ponte, que rangia e se partia sob o peso. Por um triz, não caíram no rio. Assim que a roda dianteira tocou o outro lado, Bella apertou o botão de um detonador. A ponte explodiu, levando consigo os veículos que os perseguiam. Mas a vitória foi breve. Do outro lado, mais veículos surgiram, liderados pelo próprio general Otávio. O jipe finalmente parou sem combustível.
Elas estavam cercadas. Fim da linha, suas vadias teimosas, disse o general, o braço ferido numa tipóia. Rendam-se, e terão uma morte rápida. Rendição é uma palavra que não existe no nosso dicionário, respondeu Bella friamente. O general levantou a mão, sinalizando para que seus homens atirassem. Naquele momento, dezenas de pontos de laser vermelho surgiram da escuridão da selva, mirando na testa e no peito de cada mercenário. Larguem as armas e ajoelhem-se. Este é o primeiro e último aviso, uma voz soou por um megafone. Da escuridão surgiram soldados de elite fortemente armados. Não eram brasileiros. Em seus uniformes, o emblema do COT, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal do Brasil. O general ficou chocado. Como? Dentro do jipe, Sofia sorriu, olhando para seu laptop. Usei tudo o que sei para enviar um sinal de socorro criptografado. Apenas para um contato seguro que Mariana nos deu na PF. Mariana, de seu leito de hospital, havia acionado um contato de confiança, revelando a existência dos alquimistas e a situação de suas companheiras. A PF, vendo a gravidade da ameaça à segurança nacional, enviou sua melhor equipe. A situação se inverteu. Diante do poder de fogo do COT, os mercenários se renderam. O general Otávio tentou um último ato de desespero, atirando em Bella, mas um tiro preciso de um atirador do COT atingiu seu pulso. Ele caiu gritando e foi dominado. O líder da equipe do COT se aproximou de Bella. A cabo Mariana nos contou tudo. Trabalho impressionante, capitã. Deixe o resto conosco. Bella, finalmente relaxando, desabou no chão, exausta. Valéria e Sofia caíram ao seu lado. A longa e infernal noite havia, enfim, terminado. De volta ao Brasil, o general Otávio e os alquimistas foram submetidos a um interrogatório conjunto entre as forças brasileiras e a inteligência internacional. A confissão do general revelou um cartel de corrupção que se infiltrava nos mais altos escalões do governo, exército e justiça. O escândalo, apelidado de Alquimista Gate, abalou o país. No centro de tudo, os 3 criminosos originais, Tonhão e seus comparsas, foram condenados à pena máxima, não apenas pelo tráfico, mas por uma série de outros crimes como membros dos alquimistas. No tribunal, Tonhão gritou culpando as militares que encontrou na serra por sua desgraça, sem jamais entender que sua própria arrogância e violência desencadearam a queda de um império. A identidade e os atos da equipe Cérbero foram mantidos em segredo de Estado. Elas foram silenciosamente reintegradas e receberam a mais alta condecoração militar em uma cerimônia privada. Meses depois, as 4 mulheres voltaram àquela mesma serra na Mata Atlântica. O inverno havia chegado, e a paisagem estava diferente. Elas pararam no local exato onde tudo começou. Foi aqui, disse Mariana, totalmente recuperada, tocando o tornozelo com uma cicatriz quase invisível. E eu não me arrependo. O que passamos nos tornou mais fortes. E limpamos um pouco da sujeira deste país. Todas concordaram. Elas haviam perdido a inocência, mas ganharam algo mais valioso, um laço inquebrável e a certeza de seu propósito. Acabou, disse Bella, olhando para o horizonte. Agora voltamos ao nosso trabalho. Do alto da serra, elas observaram as luzes da cidade. As pessoas lá embaixo nunca saberiam da guerra que foi travada por elas. E estava tudo bem. Como comandos anfíbios do Brasil, elas continuariam